23 de julho de 2024, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã dessa terça-feira. E nós vamos meditar nesta manhã a leitura da profecia de Miqueias, o capítulo 7, versículos do 14 ao 15, do 18 ao 20. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, desde o último sábado, nós estamos acompanhando o texto da profecia de Miqueias. No sábado, ontem, também acompanharíamos. Acontece que ontem a igreja celebrou a festa de Santa Maria Madalena, e vocês sabem que quando é uma festa litúrgica, os textos são próprios, então esse texto sequencial ele é omitido. Então nós perdemos a parte de ontem, que eu gostaria de recapitular para que a gente possa dar seguimento hoje. Ontem o texto omitido pela igreja, pela festa, por causa da festa litúrgica, era uma queixa de Deus, né? Por meio da voz do profeta, Deus, ele se queixa junto ao seu povo, porque o seu povo simplesmente o abandonou, o povo de Israel, né? E Deus diz assim: olha, eu vou falar com você, Israel, até mesmo diante dos montes, diante das colinas. Os montes, as colinas serão testemunhas. E eu pergunto a você, Israel, né, povo meu, que é que eu te fiz? Em que te fui penoso? Responde-me. Eu te retirei da terra do Egito e te libertei da casa da servidão. Pus à tua frente Moisés, Arão e Maria. Que oferta farei ao Senhor digna dele ao ajoelhar-me diante do Deus Altíssimo? Acaso oferecerei holocaustos e novilhos de um ano? Então, Deus se queixou e se lembrou de tudo o que tinha feito a Israel. O que Deus fez? Simplesmente, outrora, Deus tirou o povo que ele amava do sofrimento da escravidão do Egito. Deus, diante dessa retirada, Deus se mostrou sempre providente. Quando faltou comida, Deus deu comida. Quando faltou bebida, Deus providenciou a bebida. Deus sempre esteve presente, nunca deixou o povo a sós. Nas dificuldades, Deus o auxiliou. E Deus pergunta: o que eu te fiz para você me negar, para você me trocar por outros deuses falsos? O que eu te fiz, Israel? E hoje é a consequência, né? É a consequência desse diálogo entre Deus e o povo, que foi omitido ontem. E hoje nós vemos o finzinho da profecia de Miqueias, né? Miqueias, ele se coloca dentro desse diálogo. Por isso que o texto vai ser, nós vamos usar a primeira pessoa do plural, né? Miqueias, ele vai falar nós, porque ele também faz parte do povo, né? Ele também faz parte do povo.
E ele vai colocar Deus sobre duas faces. Primeiramente, sobre a face de um pastor, né? E depois ele vai colocar em Deus a face de alguém cheio de misericórdia. Olha, começa o texto de hoje muito bonito, nós ouvimos. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade. O teu povo é o rebanho de tua propriedade. Olha que bonito. No fundo, o texto de hoje é uma belíssima e comovente oração que Miqueias dirige a Deus, pedindo que Deus se sensibilize. O teu povo, mesmo cabeça dura, mesmo errante, mesmo que tenha cometido tantas coisas, o teu povo é tua propriedade, Senhor, né? Por isso, apacenta o teu povo com um cajado de autoridade, guarda o teu povo, proteja o teu povo, não rejeite o teu povo, Senhor. Olha que bonita a oração de Miqueias. Isso, para nós, minha gente, é algo confortador. Por quê? Porque, primeiramente, a gente olha para a gente mesmo. Quantas coisas em nós precisam ser transformadas? Quantas vezes nós escorregamos? Quantas vezes nós pisamos na bola com Deus? E quantas coisas na nossa vida, se nós pudéssemos, nós faríamos diferente, faríamos de novo. Mas a gente não tem condições de mudar o passado, não é? A não ser a partir do presente e do futuro. Não é verdade que nós somos muito errantes, né? E nós precisamos interceder por nós mesmos, pedindo a clemência de Deus, para que Deus nos sustente, que Deus não nos deixe vacilar, que Deus não nos deixe cair, que Deus não nos deixe escorregar, não nos permita nos machucarmos pelas consequências dos nossos erros. E depois, também nós precisamos aprender como Miqueias a rezar por aqueles que nós amamos que estão também longe de Deus. Eu rezo todos os dias primeiramente por mim, para que Deus cuide de mim, porque se não for pela mão de Deus, eu estou aflito, eu estou destruído. E eu sempre rezo também pela minha família. Sempre, né? Toda missa me vem um por um dos meus familiares. Senhor, te entrego tais pessoas, tal. Que o Senhor cuide, porque é propriedade tua, porque eu estou consagrando ao Senhor. A partir de mim, tem muita gente errante, batendo a cabeça, escorregando por aí, mas nós somos propriedade tua, Senhor. Cuida do teu povo, cuida. Olha, e aqui Miqueias, ele vai fazer uma anamnese, que assim chama, uma memória, uma lembrança daquilo que Deus tinha lembrado o povo, né? Olha só. E como foi nos dias em que nos fizesse sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Ou seja, vós fizestes, ó Deus, tantas coisas por nós e para nós, perdoa nossas faltas e continue a fazer, porque nós precisamos do Senhor. E aí ele vai reconhecer a grandeza de Deus. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade? Qual Deus? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. E aí Miqueias, ele vai desenhar aqui no finalzinho do texto a face de um Deus misericordioso, que apesar de castigar o seu povo, que apesar de apontar o erro do seu povo, de mostrar que o povo está no caminho do erro, no caminho que não leva à alegria, à felicidade, apesar de tudo isso, ele é um Deus que sempre está com os braços abertos para acolher aqueles que querem retornar para ele. Essa é uma verdade fantástica e é algo que acaba criando em nosso coração uma verdadeira gratidão a Deus, né? Uma verdadeira gratidão, porque, minha gente, às vezes nós somos muito impetuosos, muito ríspidos, exigentes com os outros, e muitas vezes nós queremos que os outros não façam o mesmo que nós fazemos para eles em relação a nós. É muito fácil
Nós exigimos do outro coisas que nós não cumprimos. É muito fácil, né? Só Deus consegue ser perfeito. E essa face misericordiosa de Deus, que para nós é um acalento. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é paciente, minha gente, né? Se Deus agisse com justiça, né, como nós mereceríamos, nós nem vivos estaríamos, nós nem mais existência nós teríamos. Então, hoje, que nós também cultivemos no nosso coração esse espírito de um pastor que é cheio de misericórdia, que cuida daqueles que ele ama. Esse é Deus. Olha, eu vou dizer a você, a pessoa mais pecadora da face da terra, a pessoa mais errante, a pessoa que mais esqueceu de Deus, Deus ainda por ela espera. Essa é uma verdade, e é uma certeza que nós devemos levar no nosso coração. Deus espera por todos pacientemente, inclusive por mim e por você. Deus espera que nós o imitemos, saibamos esperar também pelas pessoas, pelos outros. É tão difícil perdoar, aquela frase do Pai Nosso, perdoar as nossas dívidas da mesma proporção e medida que nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Ora, meus queridos, nós precisamos aprender também a perdoar. Por quê? Porque nós gozamos do perdão de Deus. E quando nós não aprendemos, não sabemos perdoar, é porque nós não percebemos o quanto nós magoamos a Deus. Quem de fato se percebe pecador, percebe que mesmo que perdoe vamos dizer assim, uma infração tão grande do outro, ainda assim, o perdão que Deus confere é muito maior. O outro pode ter feito coisas horríveis para nós, nos machucado, nos ferido, mas o que nós fazemos, por mínimo que seja o pecado em relação a Deus, é muito maior, minha gente. Quem compreende isso não mais tem dificuldade para perdoar ninguém. Eu sempre digo, quando alguém vem, eu sou uma pessoa muito objetiva, né? Procuro ser muito sincero. Eu sempre digo para alguém que vem confessar, não consigo perdoar, padre. A primeira coisa que eu falo, olha, a incapacidade de perdoar, ela é oriunda da incapacidade de perceber o quanto Deus te perdoa. Porque se você percebesse o quanto você ofende a Deus, você nunca mais julgaria e deixaria de perdoar ninguém. Deus misericordioso e pastor, olhe por nós. Esse é o nosso desejo e nos ajude a ser como o Senhor, pastor cheio de misericórdia. Meus queridos, desejo um dia abençoado a vocês. Amanhã, quarta-feira, nós começamos a refletir o texto do profeta Jeremias, porque Miqueias é um texto curto e já terminamos ele, né? Ora, uma alegria e é uma bênção de Deus nós podermos compreender o sentido da palavra de Deus, colocar em nossa vida. É o Senhor que passa e que quer nos fazer seres humanos e filhos melhores, conforme o seu coração. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.